A metodologia de subgrupos foi criada nos Estados Unidos, que é a Universidade de Pittsburgh, e foi feito um modelo no qual, através de vários critérios, várias pesquisas clínicas, nós começamos a querer entender qual paciente se beneficia de determinados tipos de intervenções fisioterapêuticas. Fazendo uma analogia, seria como, por exemplo, nenhum médico que vai tratar uma infecção vai dar o mesmo antibiótico para todos os pacientes, porque existem diferentes tipos de bactéria. Existem classes de antibióticos específicos para cada bactéria. Ele não vai tratar todos os pacientes com cefalexina, por exemplo. Então, a metodologia de reabilitação de subgrupos de fisioterapia, ele quer entender que cada paciente ele reage de diferentes formas a diferentes intervenções. E foram feitos modelos de pesquisa para entender qual paciente pode se beneficiar ou ter uma reabilitação e uma melhora da sua capacidade funcional e diminuição da dor mais rápido com determinada intervenção. No momento em que eu consigo separar esses pacientes e classificá-los em subgrupo e fazer o tratamento específico de cada subgrupo, a minha margem de sucesso vai melhorar de uma forma expressiva. O que a gente tem observado ao longo desses anos aqui é de que muito poucos pacientes com lombalgia acabam evoluindo para a cirurgia. Por quê? Porque eles foram tratados adequadamente quando eles foram classificados em um subgrupo próprio. Eu tenho vários pacientes que tratam com métodos subgrupos, alguns com indicação cirúrgica por mim e até por outros colegas, né? E como a gente tem o princípio de sempre tentar um tratamento antes de um procedimento mais invasivo, naqueles casos que realmente a gente tem condições de fazer isso, eu vejo muitos casos de reabilitação e de sucesso terapêutico, né, com esse método. O diferencial da metodologia em subgrupos está principalmente na avaliação criteriosa. Essa avaliação ela dura de 1 hora a 1h30, onde o fisioterapeuta ele vai fazer fases de avaliação. Essa fase envolve responder a primeira pergunta: o paciente ele é candidato a um tratamento de fisioterapia ou ele tem que ser encaminhado ou reencaminhado para um médico porque a condição dele não permite ser tratado com fisioterapia. O segundo critério é se ele é eleito para um tratamento fisioterapêutico, qual metodologia de tratamento seria mais eficaz para esse paciente? Qual caminho esse paciente deveria seguir na sua reabilitação que ele poderia ter uma chance real de resposta mais rápida? E o terceiro critério é definir se esse paciente ele é um paciente com uma sintomatologia a curto prazo, ou seja, ele é um paciente agudo ou subagudo, não ultrapassou a barreira das 12 semanas, ou se ele é um paciente crônico, que tem longo tempo de sintomas, e existem muitas questões psicossociais que estão perpetuando a sintomatologia desse paciente. Interessante porque a gente tem que tentar convencer o paciente a fazer, né, uma nova fisioterapia. Ele falou, eu já fiz, né, já fiz 60, já fiz 70, 90 sessões de fisioterapia e não resolveu. Mas por essa avaliação a gente consegue ter uma visão diferente, né, e alguns questionamentos para saber a origem dessa dor, alguns métodos que eles fazem de avaliação para ver os mecanismos que desencadeiam essa dor, né, e nisso eles têm uma abordagem individual, que é aí que eu acredito que seja o principal diferencial desse método. Quando a gente consegue olhar para os pacientes de uma maneira mais individualizada, ou seja, entender que cada patologia tem manifestações distintas em cada paciente, isso vai fazer com que o tratamento fique muito melhor. Melhor em termos de resultado, melhor a credibilidade do paciente no meu trabalho e no trabalho da fisioterapia. Um dos fatores mais importantes que nós tivemos com esses 12 a 13 anos de experiência com tratamentos de subgrupos, tanto pacientes sofrendo de dor cervical ou pacientes sofrendo de dor lombar, é que nós conseguimos adaptar para a nossa realidade do nosso país e o perfil cultural do paciente brasileiro. Quando nós falamos de modelos de classificações de subgrupos, nós falamos de uma linha de pesquisa onde existem diferentes metodologias de tratamento que classificam o paciente em determinado grupo de intervenção e que são feitos e estão sendo pesquisados em diferentes países.
O nosso grupo de fisioterapeutas, nós tivemos formações com várias metodologias de subgrupos. Nós conseguimos agrupar essa metodologia no nosso serviço para poder utilizar tanto em pacientes agudos e subagudos e também como em pacientes crônicos. Então, hoje nosso grande diferencial é utilizar realmente o modelo biopsicossocial e unir esse modelo biopsicossocial, que é utilizado muito em pacientes crônicos, com a metodologia de subgrupos, no qual nós utilizamos intervenções específicas de tratamento para dor mecânica. Se o paciente não tiver uma dor mecânica que ela não pode ser influenciada por fatores periféricos, nós vamos utilizar o conceito biopsicossocial na sua íntegra para poder melhorar esse paciente, a qualidade de vida, melhorar sua capacidade funcional ou diminuir a sua sintomatologia de dor. Trabalhamos já há 8 anos, há mais de 8 anos, com a metodologia de subgrupos e percebemos que a grande evidência científica, o grande número de evidências científicas do qual a metodologia apresenta e também a requisição de uma avaliação criteriosa, de um tratamento personalizado, é a melhor resposta que a gente pode dar para os pacientes que procuram nosso serviço com queixas agudas ou crônicas na coluna vertebral. Nós temos muita confiança na metodologia de trabalho e que nós podemos ajudar nossos pacientes com isso.